Olá, estamos com mais um programa Papo de Obra Alto Padrão, com a nossa convidada aqui. É uma convidada que eu fico meio assim por falar com ela, porque ela é uma pessoa muito, muito qualificada. Vamos lá, eu vou apresentar ela. Vamos lá? Olá, olá a todos. Patrícia, muito obrigada pelo convite. Obrigada, eu. Eu sou a doutora Maiara, sou advogada especialista na parte empresarial, principalmente voltada para a construção civil. E nisso eu estou aqui hoje para tentar dar uma base, um mínimo suporte para quem atua e trabalha nesta área. Mayara, eu quero entrar num assunto que o pessoal vai até perguntar por que ela levou uma advogada para falar no programa dela. O seu papel dentro da construção civil é super, super importante. Eu queria que você desse uma base, um pouco do assunto em que você aborda dentro da construção civil. Então, qual é o assunto jurídico, né, que nós abordamos dentro da construção civil? É simplesmente a questão de tentar blindar, auxiliar, evitar problemas dentro da construção civil. Porque hoje o empreiteiro, o construtor, o incorporador, ele tem vários problemas. Mas como que isso são reduzidos ao mínimo? É junto com um jurídico forte, um RH também forte e uma contabilidade justamente para auxiliar. É um triângulo, né, que o empreendedor ele tem que ter. E referente à contratação do advogado, como o empresário, no início da tua carreira, ele fala assim, olha, eu não preciso do advogado. O que acontece quando o empresário, o construtor, ele não contrata um advogado na base, quando ele está começando? Vamos lá. Como que acontece isso? Quem está começando agora na área sempre tem alguma problemática. O que ele faz? Já inicia pela problemática. Ele não contrata um advogado, que ele acha que ele só tem que contratar advogado quando surge algum processo, ele não pensa na advocacia preventiva, e nisso ele já começa errado, porque ele pega, eu tenho que fazer um contrato de prestação de serviço com quem está me contratando ou com quem eu vou contratar. E nisso ele já pega aquele modelo do Google, que é o modelo básico, que não é aquele modelo personalizado, que vai atendê-lo, que justamente vai prevenir de futuros problemas e também requerer direitos e prever obrigações de ambos os lados. Esse é o maior erro da pessoa quando ele está iniciando as atividades em qualquer área, isso não quero dizer somente na construção civil, que ele inicia suas atividades sem ter uma advocacia preventiva. Ele já inicia procurando, né, o Dr. Google para fazer as suas atividades. Isso é um grande erro hoje. E referente a contratos, sempre temos que elaborar um contrato. Isso também é parte do advogado? Sim. O advogado, a empresa pode ter um contrato base e o advogado vai pegar esse contrato, ele vai fazer as revisões do contrato justamente para que fique um contrato personalizado, que vai atender a demanda, o objeto, a formas de pagamento que justamente está sendo prestado naquele momento. Então, essa é a função principal do advogado nesse momento, na questão dos contratos, que é simplesmente a advocacia preventiva e também se der algum problema em relação a esse contrato, esse advogado ele vai ajudar a solucionar no problema. Então, assim, dando uma prévia, se a pessoa começar a empresa e der algum problema, eu não estiver com o advogado ali e depois eu vou contratar o serviço do advogado, fica bem mais difícil? Na verdade, o advogado ele vai tentar resolver algo que já começou errado. Isso é ruim, porque se já tivesse começado certo desde o início, não haveria problema. Então, o advogado ele vai tentar resolver algo que está errado e é difícil, mas consegue. Então, você quer dizer que assim que você pensou, eu vou ser empreendedor, eu vou empreender em qualquer área, não seja somente na construção civil. O advogado é fundamental por todas as áreas. Sim, ele é essencial
Da mesma forma que uma contabilidade boa, bem estruturada, também é essencial. As duas partes, o jurídico e contábil, vão trabalhar juntos. Por quê? Existe a questão fiscal também, que é hoje o grande motivo de grandes empreendedores, né, desde o pequeno ao maior empreendedor, buscam redução tributária. E, Mayara, eu queria que você desse uma breve do que é o teu papel fundamental dentro da área da construção civil. Quais são os serviços fundamentais que você preste e o cliente fique satisfeito e até mesmo o empreendedor. Sim, na verdade, qual é a nossa função, né? A função do jurídico. Quando eu já vou começar pela problemática. Em relação à contratação, né, de funcionários dentro da construção civil. Um exemplo, uma empreiteira, uma construtora. Como se dá isso? Isso é uma grande problemática hoje. Por quê? Hoje, dependendo da forma que eu conduzo a situação, eu sou levado a ter uma reclamação trabalhista, ter um processo trabalhista. E nisso, hoje, querendo ou não, existe ainda a questão que a justiça trabalhista é o quê? Paternalista. Ainda ela vai ainda um pouco voltada para o quê? Para o funcionário. Só que, para que nós possamos mudar isso, nós precisamos do quê? De uma boa base preventiva antes, que é o quê? Na forma do quê? Da contratação. E nisso, hoje, nós temos diversas formas de contratação de pessoas dentro da construção civil. Seja por contrato de empreitada, contrato por preço global, contrato de administração, e até mesmo dentro da CLT nós temos contratos, né, contrato de trabalho por prazo indeterminado, por prazo determinado e o contrato de trabalho intermitente, que eu acho que hoje essa modalidade de contrato intermitente não é tão conhecida porque veio com a reforma da CLT em 2017. Então, eu aconselho sempre, se vai trabalhar registrado, você pode abordar até mesmo essa questão do contrato de trabalho intermitente. Porque eu tenho um exemplo, eu tenho o encanador. O encanador, ele não vai ficar todos os dias na minha obra. Ele vai para executar o serviço hidráulico, né, o projeto hidráulico, só que nisso ele vai ficar 10 dias na minha obra, só que eu só vou precisar depois dele daqui 30 dias. Isso você pode registrar ele na modalidade de contrato intermitente. É a melhor solução justamente para evitar processo trabalhista. Ou eu tenho aquele pessoal, um exemplo das empreiteiras, que trabalham por empreitada. Eu contratei o José para fazer o serviço hidráulico. Só que, por favor, um exemplo, contrate a pessoa jurídica do José, não a pessoa física. E se ele ficar mais de 30 dias na sua obra, no seu contrato de empreitada, tente dividir por fases. E nisso, peça para que o José, né, até mesmo pedir, se for o caso, pedir para a sua contabilidade auxiliar no quê? Na emissão de nota fiscal. Porque com isso você vai estar contratando a pessoa jurídica do José e não pessoa física. E isso é uma grande problemática que nós temos hoje na obra, porque muitas pessoas vão contratando até mesmo sem ter o vínculo empregatício ou alguma relação contratual regida pelo Código Civil. Então, daqui um exemplo, eu terminei hoje meu trabalho com o José, pode ter certeza que daqui 3 meses eu vou ter um processo trabalhista na minha porta. Isso é uma grande problemática. E nisso, nós, como jurídico, nós temos o dever do quê? De orientar nosso cliente para que ele tenha o melhor caminho justamente para evitar essa problemática e seja tanto bom para o José e também para o cliente. Então, você quer dizer que se eu contratar uma empreita e não contatar o advogado, eu tenho problemas futuros? Sim, porque um exemplo. Vamos supor que você, Patrícia, você vai construir uma casa e nisso você está contratando, né, uma empreiteira. Essa empreiteira, o seu contrato é Patrícia o quê? Empreiteira. E nisso, o seu contrato com a empreiteira, ela tem que ser o quê? Bem regido. Isso é o papel do advogado, tanto da empreiteira quanto o seu,
para poder fazer essa análise geral do contrato, justamente para ver os direitos e obrigações, porque existe hoje, se a empreiteira ela não cumprir com o seu papel, com os seus funcionários, seja por meio de um subcontrato de empreitada ou por meio de contrato mesmo regido pela CLT, você como Patrícia, você como tomadora de serviço, você corre risco de ser responsável também se a pessoa entrar com processo trabalhista. O funcionário do empreiteiro, se ele entrar com um processo, ele pode te vincular no processo, porque a tese ele vai alegar que você é responsável por fiscalizar se o contrato do empreiteiro está certo ou não, se ele está cumprindo com as obrigações dele. Isso é uma grande problemática. Então, o papel do jurídico justamente é auxiliar isso e ajudar você, Patrícia, empreiteiro, na fiscalização e, na verdade, o contexto geral, na prevenção de problemas. Então, é referente à advocacia dentro do canteiro de obra, é fundamental. Não tenha dúvida que tenha que ter o profissional adequado para tomar essas precauções. Exato. Não só um exemplo na questão contratual, mas eu digo até mesmo na questão da execução da obra. Porque, um exemplo, eu tenho muitas das vezes o meu empreiteiro, ele não está seguindo as normas de segurança do trabalho. E o que acontece? Um acidente. Sempre acontece algum acidente. E nisso, a primeira pessoa que eles, né, que a pessoa, o cliente, ele liga, quem é a primeira pessoa que ele vai ligar? Para quem? Para o advogado. O meu funcionário sofreu um acidente. E agora, o que eu faço? Porque ele sabe... E se não tiver... Exatamente, porque ele sabe que o funcionário sofreu um acidente, a probabilidade de lá na frente vir um processo trabalhista é grande. E, Maiara, explica um pouquinho também como funciona a parte de jurídico referente, sou um MEI. Você atende também esses clientes que são pequenas, pequenas empresas que estão começando agora. Como funciona? Também é o mesmo parâmetro? Na verdade, assim, a gente presta a mesma qualidade de serviço desde o MEI, desde o mais pequeno ao maior. Né? Não é porque um exemplo que eu atendo construtora incorporadora que eu não vou deixar de atender o MEI, porque o MEI, querendo ou não, ele é a parte essencial, até mesmo, no PIB do nosso país. Ele que ajuda a evoluir o PIB do nosso país. Então, eu tenho que, sim, atender esse MEI com qualidade. Com a mesma qualidade que eu atendo o construtor incorporador, eu tenho que atender esse MEI. Justamente esse MEI, ele começou pequeno, mas pode ter certeza que ele vai ficar grande depois. É uma sementinha, né? Exatamente. E referente, preciso registrar minha marca. Se eu não registrar, o que acontece? Na verdade, assim, a partir do momento, vamos lá, você tem que entender o que é marca, né? Marca é um exemplo. Eu tenho um exemplo... Vamos ver um nome aleatório. Eu tenho a borboleta brilhante. A borboleta brilhante é minha marca, é o meu nome, certo? E eu tenho que registrar essa borboleta brilhante junto ao INPE, que é um procedimento administrativo. Não é um procedimento burocrático, mas não tão difícil. Isso também é com vocês? Isso. Eu tenho que registrar essa borboleta brilhante. Por exemplo, borboleta brilhante fantasia limitada, né? Para que outra empresa não venha usar o nome borboleta brilhante fantasia limitada. E nisso é uma questão de eu criar, de fato, criar uma marca. Você está criando uma marca. Da mesma forma que existe hoje a Gucci, né? Ninguém, nem outra empresa pode fazer uma empresa com o nome Gucci, porque está registrado. Então, você está criando o quê? Uma marca. Marca naquela questão de você valorar, você criar valor pelo nome do seu empreendimento. Então, a função advocacia jurídico dentro do canteiro de obra, dentro da construção civil no geral, é fundamental. Sim, em todas as partes. É fundamental. Na questão da prevenção de problemas, prevenção de riscos, até mesmo na questão para, se surgir um risco,
diminuir esse risco, porque toda atividade empresarial hoje, em qualquer lugar no Brasil e no mundo, tem risco. Você, a partir do momento que você decide que ser empresário, você está assumindo o risco da atividade empresarial. Então, a advocacia, ela vem justamente para quê? Para auxiliar, utilizando o quê? Quais são as nossas armas? As leis. Justamente entendendo, fazendo uma aplicação melhor da lei para cada caso, justamente para ajudar esse cliente a evoluir, a seguir em frente na atividade empresarial. E gera também um empoderamento dentro da empresa, você ter um advogado, você ter uma pessoa jurídica, você ter uma contabilidade, você ter todo esse suporte, porque delega também, né, para ambas as partes, o empreendedor e a área contabilidade, administrativo, jurídico. Então, assim, fica mais viável para o empreendedor não ter essa dúvida. Pô, eu vou para onde? Dar um norte, uma direção. Vocês dão uma direção para a gente, né? Sim, exatamente. Porque qual é a função do empreendedor? A função do empreendedor é o quê? Captar cliente. Se ele não sair na rua para fazer negócios, o negócio dele não anda. Então, qual a função nossa? É direcionar ele quando ele tem algum cliente, ele vai fechar o negócio, é fazer esse melhor direcionamento. A questão contábil também em relação à questão de emissão de nota, questão tributária. E nós, junto com a contabilidade, nós também fazemos essa avaliação tributária. Porque hoje a questão maior no nosso país é a questão de pagamento de tributos, de impostos. E nisso, o empresário, ele tendo essa base, ele pode, sim, delegar funções, né? E justamente o que? Sair na rua e captar clientes. Porque quem não sai na rua não faz negócio. Conexão, né? Network é tudo hoje em dia, né? E sim, vocês pegando essa parte, eu acho que assim é fundamental, até mesmo porque a Mai, ela é advogada da PEC Alpha. E, sim, assim, ela tirou um peso muito grande pelo fato de eu ficar sobrecarregada. Por esse motivo, ela cuida de todo o processo da empresa, até mesmo processo pessoal também. E a indicação dela é fundamental, porque ela pegou a parte da empresa no geral e falou, Patrícia, agora é comigo. Então, eu fiquei com uma sobrecarga a menos, porque eu confio nela. Sim, e na verdade, essa confiança veio diante da realização do trabalho e também da experiência que nós temos, né? E principalmente na formação, né? Não sou somente Maiara, a advogada, né, que é formada em Direito e tem o AB. Não, tenho pós-graduação na Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Sou formada em Direito Contratual pela FGV. Eu tenho diversos cursos profissionais, né, de aperfeiçoamento. E também eu fui contemplada, né, pelo 2º ano consecutivo ao selo de referência nacional em Justiça, né, e Advocacia, pela Agência Nacional de Cultura e Empreendedorismo. Então, isso, querendo ou não, que gerou também uma maior confiança no nosso trabalho. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. E eu, assim, desde já, eu agradeço muito pelo fato da sua responsabilidade e do teu profissionalismo dentro de tudo e de todos os processos. E eu tenho um vídeo mostrando um pouquinho do que é o seu trabalho dentro do seu escritório e apresentando um pouquinho do trabalho dela. Vamos lá, produção. That don't kill me, can only make us stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Let's get lost tonight. You could be my black. Maravilhoso, estamos aí. Advogada sensacional dentro da construção civil. Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. E espero vir com mais novidades por aí. E deixe suas redes sociais para quem quiser te seguir, para quem tiver alguma dúvida referente à área da parte jurídica de empresarial, chamar você e tirar algumas dúvidas com você. Com certeza. O meu Instagram é @maiacristi.adv
E nosso site é www.maiaracristinadvogados.com.br. Nisso vocês podem entrar em contato, tirarem todas as dúvidas. A nossa equipe está à disposição, que são pessoas extremamente qualificadas. Por isso, nossos, no segundo ano consecutivo ao selo de referência nacional. E nós estamos aqui para auxiliar da melhor maneira possível. Muito obrigada, Mai. Obrigada a todos. Obrigada e um ótimo a todos. final de semana. E até o próximo programa. Tchau, muito obrigada a Tchau, todos. tchau.